As vantagens de ser otimista. Um kit de sobrevivência para tempos difíceis. Alan Percy. Este livro tem o objetivo de ensinar a como desenvolver o otimismo a partir de 12 estratégias e como transformar o negativismo em positividade. Mostra uma grande compilação de ensinamentos de grandes referências que buscaram ajudar a enxergar o lado bom da vida. 12 propostas simples para estimular o otimismo. Como disse William Shakespeare, é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Alan Percy apresenta ferramentas para facilitar a escolha do estado de espírito que deseja viver. Se for pelo otimismo, terá dias bons e ruins, mas sua forma otimista de agir fará com que ultrapasse os obstáculos da vida sem desanimar. Corrigir a postura. A postura corporal influencia diretamente o estado de ânimo. O humor das pessoas reflete no corpo e vice-versa. Pessoas que andam com os ombros caídos geralmente estão desanimadas, ou então os pessimistas que costumam andar devagar. Este espelho entre a postura e o ânimo deve funcionar de forma positiva, andando sempre com a cabeça erguida e as costas eretas, dando passos grandes. Esta atitude mandará a mensagem que tudo vai dar certo para o nosso inconsciente. Modular a voz. A voz é um instrumento capaz de transmitir muita coisa. Os pessimistas geralmente falam de modo lento e cansado, ou, no outro extremo, tem aqueles que falam de forma enérgica. O otimista deve incorporar um tom alegre, entusiasmado e tranquilo, que transmita confiança. Sorrir enquanto fala é um canal para uma ligação emocional que ajuda a ter uma comunicação positiva. Concentrar-se na solução, não no problema. Dentro de uma situação difícil, apenas ficar falando sobre o que lhe aflige não resolve nada. Ser uma pessoa positiva é saber enxergar o problema como um trampolim que gera impulso para a ação. Uma dica: quando for passar por este tipo de situação difícil, examine as possíveis soluções antes mesmo de dizer que tem um problema. Ser sempre positivo. A principal característica da pessoa otimista é a capacidade de transformar tudo o que acontece em algo positivo. O esquema é não desperdiçar energia discutindo com alguém ou irritando-se e não se queixar. Para as pessoas com tendência a ser negativas, existe um lema chamado faça o oposto, ou seja, faça o contrário do que seu corpo está pedindo no momento negativo. Por exemplo, ao invés de gritar, falar com voz calma. Ao invés de criticar, buscar um elogio para dizer ao outro, e etc. Rodear-se de amigos. A solidão favorece o pessimismo. Trocar mensagens positivas com pessoas é muito importante. Para isso, também é preciso cercar-se de pessoas positivas, pois as negativas conseguem nos contagiar com a negatividade. Faça uma lista e considere com quem você deve estar junto. Praticar a gratidão. É o segredo para o estado de ânimo positivo. Assim, é possível avançar na vida, dar grandes passos. As pessoas gratas têm consciência das bênçãos que recebem e assim recarregam suas baterias do otimismo. Para estimular o otimismo, faça uma lista com todas as coisas, grandes e pequenas, pelas quais tem gratidão. Aprender algo novo. Para evitar a sensação desagradável de que estamos sempre no mesmo lugar. O ser humano só consegue sentir-se realizado no fim da jornada, quando conseguiu acrescentar algo novo à sua bagagem emocional. Ter pequenas metas e grandes objetivos. Uma ótima estratégia é dividir um grande objetivo em pequenas metas que sejam possíveis de serem alcançadas diariamente. Por exemplo, se o objetivo é aprender um novo idioma, você deve estabelecer como tarefa diária aprender uma palavra nova e relembrar as anteriores. Assim, em pouco tempo, terá um vocabulário básico para se comunicar. Viver sem endividar-se. Toda dívida de qualquer tipo é motivo de estresse, o que facilita cair para o pessimismo. O otimista controla seu dinheiro e se satisfaz com o que tem. É preciso ajustar as despesas à quantia de dinheiro disponível, sem fazer empréstimos. Entrar em contato com a natureza. A nossa verdadeira essência está na natureza,
e é preciso dela para alimentar o nosso otimismo. Se afastar da natureza causa desânimo e empatia. Dicas para ter um contato diário dentro das possibilidades urbanas são: fazer exercício ao ar livre para liberar serotonina, hormônio do bem-estar, ir ao parque, passear com o cachorro e etc. Destacar o que é bom, relativizar o que é ruim. Para saber da verdadeira importância de algo que aconteceu, pergunte-se: isso vai fazer diferença daqui a 1 ano? Se sim, então vale a pena se preocupar em resolver a questão. Se não, é melhor esquecer o assunto e pensar em algo bom. É importante dar mais peso aos fatos positivos. Não analisar. É comprovado que quando as pessoas ficam analisando a vida minuciosamente, acabam sendo mais pessimistas do que as que se dedicam a simplesmente viver. Quem pensa muito na vida não tem tempo de vivê-la. Se quiser ser feliz, não analise. Mais ensinamentos. São muitas lições fundamentais que existem sobre como viver com otimismo, a partir de nomes como Doris Worth, Rolf Merkley, Jeffrey Immelt, Calvin Coolidge, Steve Jobs, Barack Obama, Paulo Coelho, Michael Jordan, Paul Harvey, São Francisco de Assis, Winston Churchill, entre muitos outros. Lições como de Ignar. Se você apostar numa ideia própria e mantiver seu rumo, conseguirá superar as dificuldades. De Branson. Tudo é possível se você acredita que é possível. De Eclesiastes 3:1-8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de se falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Culinária otimista. A tristeza e a autoconfiança podem ser resultado de um desequilíbrio alimentar, segundo especialistas em nutrição. Sendo assim, a alimentação está totalmente ligada ao nível energético que interfere no nosso estado de ânimo. Uma alimentação saudável é baseada em 3 princípios. 1. Consumir produtos biológicos. 2. Privilegiar alimentos integrais. E 3. Escolher alimentos frescos. Para funcionarmos de forma saudável e harmônica, é preciso de carboidratos que geram energia ao organismo, proteínas, vitaminas e fibras que facilitam o bom funcionamento do corpo, minerais que regulam o pH do sangue, o sistema nervoso, músculos e ossos, fermentados que regeneram a flora intestinal e auxiliam na boa absorção dos alimentos, azeite e gorduras que regulam a temperatura do corpo. Montse Brantford, terapeuta e professora, escreve em seu livro La Nueva Cocina Energética, a nova culinária energética, que para mudar os hábitos alimentares é preciso de 2 passos. Primeiro passo: coma apenas quando sentir fome e beba quando sentir sede. Reduzir o consumo de carne vermelha, inclua peixe em sua dieta, diminua o consumo de laticínios e gorduras saturadas, coma salada e verduras. Reduza o consumo de enlatados, congelados e pré-cozidos. Coma alimentos frescos, substitua alguns alimentos por outros, como o sal refinado pelo sal marinho e etc. Segundo passo, diminua o consumo de açúcar, reduza o consumo de álcool, beba sucos naturais, consuma frutas secas, aumente o consumo de verduras e legumes, introduza proteínas vegetais nas suas refeições e dê preferência a frutas e vegetais frescos e da estação. Endorfinas, o combustível do otimismo.
Quando estamos alegres, o corpo libera endorfina, uma droga natural produzida pelo organismo e que cria um estado de bem-estar com efeitos tranquilizantes e analgésicos. As endorfinas são conhecidas como hormônios da felicidade, pois, quando liberadas, provocam sensações de prazer, desfazendo qualquer mal-estar e amenizando dores. Suas funções essenciais são promover a calma, gerar bem-estar, melhorar o humor, reduzir a percepção da dor, retardar o processo de envelhecimento, fortalecer o sistema imunológico, reduzir a pressão sanguínea, equilibrar os níveis de adrenalina, favorecer a recuperação da fadiga, bloquear lesões nos vasos sanguíneos e ter efeitos antioxidantes. Existem 2 tipos de atividade que aumentam a produção de endorfinas: as prazerosas, incluindo simplesmente pensar ou lembrar, e os exercícios físicos. O hipérico, impulsor natural do otimismo. Hipérico, popularmente conhecido como erva de São João, é uma planta milenar descendente da Europa, de cor amarela dourada com 5 pétalas ovaladas. Voltou nas últimas décadas a ser utilizada para o tratamento de depressões leves e moderadas, podendo ser encontrado em cápsulas, tintura, infusão, géis ou cremes, à venda em farmácias e lojas de produtos naturais. O uso do hipérico deve ser recomendado por um médico, mas, de qualquer maneira, não é recomendado o uso por mais de 3 meses diretos e nem nas épocas de forte radiação solar. Para a ação antidepressiva, é preciso a combinação de diversos componentes, sendo a hipericina o principal. As propriedades são similares às dos antidepressivos farmacológicos, mas sem seus efeitos colaterais, e sua produção é muito econômica comparada ao alto custo dos remédios tradicionais. Insights: o otimismo é sinônimo de felicidade. Nunca é tarde demais. Acredite e veja as possibilidades. É preciso querer enxergar a solução para encontrá-la. Neste livro, você aprendeu que é fato que o otimismo interfere na vida de forma integral, pois, quando incorporado, transforma nossas atitudes negativas em positivas e nos impulsiona a saber viver o lado bom da vida. São atitudes, sentimentos, alimentos e pessoas positivas que podem colaborar para sermos otimistas constantemente.